Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria o servo de Cristo. Vamos ler todos juntos mais uma vez? Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Feche seus olhos e curva a sua cabeça. Pai, vamos falar da Tua palavra. Vamos ouvir a doce voz do Teu Espírito. Senhor, nós estamos com a expectativa lá no alto do que o Senhor fará por nós e através de nós durante todos esses 12 dias. Pai, abençoa-nos nessa manhã. Fala conosco, fala aos nossos corações, Pai, que possamos ouvir somente a Tua doce voz. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Podem se assentar, irmãos, glorificando o nome do Senhor. Hoje nós iniciamos a nossa campanha. 12 dias de bênção para 12 meses de bênção. 12 dias consecutivos. 12 dias com uma mensagem diferente que vai vir desse altar para as nossas vidas. Que vai vir desse altar para impactar as nossas vidas. Amém? E no dia de hoje, nós falaremos um pouco sobre o que estamos passando na nossa geração atual. Nos dias em que nós estamos vivendo, são muitas as situações que às vezes nos colocam de frente conosco mesmo. E às vezes algumas situações, elas são tão difíceis para nós encararmos, que vai entrar em dificuldade com o nosso ser, o nosso eu. Como assim? Às vezes o mundo mostra pessoas, mostra situações para nós, e aí nós ficamos olhando e começamos a nos comparar. E quando essas coisas acontecem sobre as nossas vidas, acontece algo muito difícil, porque nem tudo que está aqui nas redes sociais é de verdade. Às vezes a vida que as pessoas postam aqui nas redes sociais, elas não são verdadeiras. Porque para cada pessoa chegar onde ela chegou, para cada pessoa fazer o que ela está fazendo, eu acredito que teve um tempo, teve uma construção. Teve um início e teve a construção, amém, irmãos? Mas também nós vivemos em um tempo de traumas emocionais. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas estão feridas e machucadas. Mas hoje, nessa manhã, o Espírito Santo vai tratar nos nossos corações e nós vamos nos lembrar de quem nós somos em Cristo Jesus. Porque foi para isso que Ele nos chamou. Ele não nos chamou para que nós ficássemos presos ao nosso passado, lembrando o que ficou para trás. Ele não nos chamou para que nós andássemos como nós andávamos antigamente, presos no pecado. Sabe, irmãos, aqueles desenhos animados, eu não vou citar o nome aqui, mas quando eles estão lá presos, estão com aquelas bolas nos pés. O Senhor não nos chamou para andarmos com essas bolas no pé. O Senhor não nos chamou e Ele não nos libertou e resgatou as nossas vidas para que nós continuássemos andando dessa forma. Então, o que passou, passou. Aquilo que nos prendia ao nosso passado, aquilo que muitas vezes nos puxava para trás, não existe mais. O Senhor nos chamou e nos libertou. Ele nos limpou. Tudo aquilo que nós tínhamos de traumas, de tristezas, de angústia, de amargura, de solidão, Ele preencheu em nós. Outrora nós vivíamos nas trevas e hoje nós estamos aonde? Na luz. Ele nos chamou para isso. Nós estamos em construção. Hoje, o primeiro dia da nossa campanha, o Senhor chama a nossa atenção e diz para nós: o que eu tenho contigo eu ainda não finalizei, eu estou construindo você. Claro que não é fácil você carregar um trauma emocional. O trauma emocional, ele vem cheio de quê? Cheio de medo. Às vezes rejeição. Às vezes, irmãos, é tão sério isso, que às vezes Deus coloca pessoas que nos amam no nosso caminho e a gente não consegue abrir o nosso coração para essas pessoas. Por quê?
Porque nós já fomos tão feridos e tão machucados que a gente acha que as pessoas, mais uma vez, elas vão nos ferir. Nós precisamos voltar a confiar naqueles que o Senhor colocou no nosso caminho. Deus, Ele une pessoas, sim, mas também Ele une propósitos. E isso é algo que eu tenho claro na minha vida e no meu coração. Às vezes, irmãos, as situações que vêm sobre as nossas vidas nos deixam chateados, nos deixam tristes. Mas não é por isso que vai arranhar a minha intimidade com o Senhor. Nós precisamos ter a certeza da nossa identidade em Cristo. Quem nós somos nessa terra, quem nós somos nesse mundo. Você é Bruna, Jean, Cristine. Mas a identidade verdadeira de vocês é filho do Deus vivo. É servo do Deus Altíssimo. Vocês fazem parte do reino de Deus. Os traumas que vocês sofrem nessa vida, as situações que vocês precisam passar, faz parte da nossa construção, do nosso caráter. Mas isso não serve para definir aonde nós vamos chegar. Isso não pode definir aonde você vai chegar. Às vezes as pessoas falam, fulano eu perdoo, mas eu não esqueço. Cristo, quando nos chamou, Ele nos perdoou. E a palavra dele diz que os nossos pecados Ele não se lembra mais. Ele lançou tudo no mar do esquecimento. Quem é eu e você para ficar lembrando e julgando o passado do irmão? Quem é eu e você para ficar olhando e falando, me feriu, me magoou, você não sabe, eu sou a vítima. A vítima maior foi Jesus. Ele não tinha pecado, Ele rasgou a cédula da maldição que era para mim e para a sua vida. Ele se fez maldição por mim e por você. Então, querido, nessa manhã, se desprenda desse sentimento ruim, abra o seu coração. A minha Bíblia diz que temos que orar por aqueles que nos perseguem. Então abra a sua boca e comece a orar por esse irmão abençoado que feriu você, porque o Senhor só vai poder operar o milagre na sua vida se você liberar o perdão para Ele. Perdoar não é fácil não, irmãos. Eu passei 1 ano da minha vida orando para Deus liberar, para eu poder liberar perdão. E olha, foi difícil. Mas eu sabia que se isso não acontecesse na minha vida, o Senhor podia voltar e eu não ia para o céu. Hoje, primeiro dia da campanha, lembre-se quem você é. Lembre-se por que você está aqui. Lembre-se quando o Senhor te chamou, você ouviu a doce voz dele, você falou, eu vou pertencer a Cristo. Lembra, irmãos, no dia que você vestiu a bata para se batizar, quando você se levantou das águas, não existia mais peso sobre a sua vida. A partir do momento que você foi mergulhado, você voltou, o velho homem ficou sepultado ali, acabou. Deus te deu uma nova chance, uma nova vida, uma nova identidade. Aleluia. Nós somos filhos de Deus. Não importa, queridos, ou o que passamos e deixamos para trás para chegarmos até aqui. O que importa é daqui para frente. O que importa é daqui para frente. Cristo, Ele é suficiente nas nossas vidas. Você pode dizer isso? Cristo é suficiente. Ele pode, querido, suprir qualquer e toda necessidade que eu e você tenhamos. Já parou para pensar nisso? Se você tem uma necessidade, Deus, Ele pode cumprir tudo. Se você tem algo que você necessita, Deus, Ele pode suprir, porque Ele é suficiente. A palavra dele diz que Ele é o quê? Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. Autor e consumador. Ele é o início e Ele é o fim. Tudo pertence a Ele. Tudo está nas mãos dEle. Gálatas 2:19 diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver
para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Essa é a nossa identidade, irmãos. Somos filhos de Deus. Você pode repetir isso? Eu sou filho de Deus. Ô, irmão, mas fala com vontade aí, irmão. Que é isso? Tudo bem, vocês podem estar em jejum, mas fala com vontade aí. Você não quer a vitória? Você não quer a bênção? Então abre a sua boca para Satanás escutar e o inferno estremecer através da sua voz que está cheia do Espírito Santo. Então fala: eu sou filho de Deus. Está com medo por quê, irmão? Antigamente, não vou falar isso não, deixa para a próxima. Está com medo de falar que é filho de Deus por quê? Você já está na igreja, irmão. Não tem essa de ser crente 007 não. Aqui você é filho de Deus, lá fora também. Ah, eu não posso. Existe uma história do irmão que queria falar em língua estranha, da irmã que queria falar em língua estranha. E o que aconteceu? Ela começou a orar e foi batizada onde? No ônibus. Quem já ouviu essa história? Tem até louvor que fala disso, irmão. É assim, Deus vai te pegar. Deus tem um compromisso com você. Mas para isso você precisa o quê? Declarar a sua identidade, que você é filho de Deus. Ele nos amou, Ele nos encontrou. E Ele nos encontra quantas vezes for necessário, amém? Quantas vezes tiver que encontrar, Deus vai lá e vai nos encontrar. Quantas vezes precisar nos buscar e nos achar, Ele vai fazer. Todas as vezes que forem necessárias, Ele vai te buscar, irmãos. Às vezes você pensa assim: eu quero ver, Deus vai fazer algo, vai. Deus vai lá e manda alguém fazer algo para você. Não de ruim, de bom. Às vezes você fala assim: Deus agora não está falando comigo nada. Aí quando você menos espera, pum, sobe uma mensagem lá no seu celular. É Deus purinho. Deus, Ele tem as formas de demonstrar o amor por nós, amém? Ele tem um jeito de fazer acontecer as coisas para nós. Ele sabe quem nós somos, não sabe, irmãos? Foi Ele que nos formou. O que a palavra diz? Que Ele nos formou antes de sermos carnes e ossos. Ele já nos conhecia, já nos chamava pelo nosso nome. Olha que Deus lindo que você serve, irmão. E você acha que Ele não vai cuidar de você, nos mínimos detalhes? Nas letras pequenininhas do contrato? Naquelas coisas e aquelas palavrinhas miudinhas que às vezes nem você está enxergando mais. Deus conhece tudo. Ele sabe de todas as coisas. Ele é suficiente nas nossas vidas. Irmãos, não precisa ficar com medo daquilo que Deus vai começar a fazer na sua vida a partir de hoje. Hoje é só o início, irmãos. Amém? Hoje é só o início, é só o começo. Fala para o irmão que está do seu lado aí, fala: é só o começo. Irmão, fala com voz de profeta, fala: é só o começo. Irmão, quando a gente profetiza, as coisas acontecem. Quando a gente abre a nossa boca, as coisas acontecem. Porque não é sobre nós, é sobre Ele. Então nós temos que declarar palavras de bênção sobre a vida das pessoas. É só o início, irmãos. E está chegando. Enquanto o Senhor falava ao meu coração nessa mensagem, eu ouvia barulho de estaca, irmãos. Quantos já ouviram barulhos de estaca? Uma construção, uma das primeiras fases, não é isso? É estaca. O Senhor está firmando as nossas estacas nessa manhã. Sabe para quê, irmãos? Porque enquanto Ele firmar as nossas estacas, quando isso acontecer, Ele vai ampliar o nosso território. É ano do crescimento, irmãos. É ano do crescimento, irmãos. Você está preparado? Você está preparado, irmãos? Vocês estão preparados? A fé é isso.
Eu não estou vendo, mas eu sei que está acontecendo. A sua identidade está em Cristo Jesus. As críticas, as comparações, elas não podem nos afastar da nossa identidade. As nossas mãos, olhe para as suas mãos. Olhe para as suas mãos. Na ponta dos seus dedos, olhe para a ponta dos seus dedos. Vocês estão vendo o quê? As digitais. Ninguém tem a digital igual. Ninguém. Tá olhando aí? Eu não tenho a digital igual do Ri. Isso aqui é algo único que Deus deu para nós, para mim e para você. A sua identidade, só Ele conhece. Talvez as pessoas conhecem você por te conhecer, mas quem você é na sua intimidade, lá dentro da sua casa, no seu trabalho, aqui na igreja, o seu coração como está, só Ele sabe. E da mesma forma que Ele colocou em nós algo que é único, o Espírito Santo dele também habita em nós e é único, irmãos. Não adianta eu olhar para o irmão e querer medir ele da forma que eu sou. Cada um tem a sua limitação, cada um é do jeito que é. Não adianta, às vezes você quer olhar para o outro. Sabe aquela situação, a grama do vizinho é mais verdinha? Irmãos, nós não sabemos o que fulano construiu ou que ele teve que abdicar para chegar onde ele chegou. Mas eu quero te dizer algo, se ele conseguiu, você também vai conseguir, porque o Senhor é com você. Mas não adianta eu estacionar na minha vida e ficar só olhando lá, tá vendo? Só fulano acontece, só. Irmãos, não. Faça você a sua parte e deixa Deus fazer a dele. Os 12 dias de bênção para 12 meses de bênção. O ano do crescimento. O crescimento vai acontecer somente na vida daqueles que creem. Se você crer que isso vai acontecer, já está acontecendo, irmão. Se você confiar que vai acontecer, já está acontecendo. Se você, como eu, já está ouvindo as estacas ao fundo da mensagem, é porque já está acontecendo. Deus já está entregando as coisas nas suas mãos. E a estaca ficava batendo e batendo e batendo. Eu falava, meu Deus. Comece a abrir a sua mente nessa manhã. Comece a buscar mais o Senhor nessa manhã. Sabe, irmãos, tudo que fazemos não se compara ao que Deus fez por nós. Nada se compara. 1 Pedro 2:9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Esse é você. Esse é você. O Senhor está levantando uma geração de adoradores. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Várias vezes. Mas a palavra de Deus, ela nos garante que nós somos um povo exclusivo de Deus. Foi para isso que Ele nos amou, nos chamou, nos encontrou. Tudo aquilo que ficou no passado, irmão, deixa lá. Se for alguma coisa inacabada, mal resolvida, algo que precisa ser consertado, coloque nas mãos daquele que pode fazer. Da noite para o dia, de um momento de outro, de repente, no estalar de dedos, Ele faz. Mas não faça você com as suas forças. Não permita que essa situação impeça você de chegar onde você quer chegar. Deus, Ele não quer que ninguém se perca. Todos os planos e os propósitos, tudo aquilo que você colocou aqui, ó, no seu projeto de vida. Deus, Ele tem prazer em abençoar e fazer.
Eu já falei e vou falar mais uma vez. A única pessoa que pode parar, a única pessoa que pode impedir que Deus haja na nossa vida é você mesmo, ou eu mesmo. Deus, Ele quer fazer. Ele quer operar. A pergunta é: você quer que Ele faça? Deus quer fazer e quer operar. Você quer que Ele faça? Levante suas mãos. O Senhor está alargando as suas tendas nessa manhã. O Senhor está prosperando os seus caminhos. Tudo aquilo onde você colocar as suas mãos, tudo onde você empenhar as suas forças, o Senhor está alargando as suas terras. Você vai crescer de forma grande em nome de Jesus. Coisas grandes o Senhor tem para nós. Coisas pequenas é quando estávamos lá no mundo, irmãos, que não era nada. Não era nem pequeno, era nada. O que Satanás tem para nós? Nada. Mas Deus tem o que é para nós? Vida eterna e tudo. Eu sempre falo que quando eu oro, a minha imagem de Deus é quando eu oro, é como se eu fosse num supermercado e eu fosse lá e pegasse tudo que eu quisesse. Essa é a minha visão, irmãos. Eu fui uma criança com a mente muito fértil. E uma das minhas coisas mais legais que eu achava quando era criança era aqueles filmes onde ficava lá a cidade zumbi, né? E aí ficava o supermercado lá vazio. Eu falava, eita, eu aí ia me acabar. E olha que meu pai tinha mercado, irmãos. Era o pensamento que eu tinha, né? Olha, Maria Júlia, pequena. E essa é a minha imagem de Deus. Quando eu dobro meu joelho e oro, eu sei que Deus está tudo lá nas prateleiras de Deus. É o que eu penso, irmãos. Eu estou compartilhando algo íntimo meu com vocês. É assim que eu vejo o meu Deus. Se você vê de outra forma, amém, está certo também. Mas eu vejo Deus assim. Quando eu oro, eu falo, Deus, eu sei que está aí nas suas mãos. Eu só preciso saber como fazer para conseguir. A primeira parte eu estou fazendo, que é orar. E a outra parte eu sei que é o Senhor que vai fazer. A nossa parte é termos a certeza de quem nós somos em Cristo. A nossa parte é saber a nossa identidade nele. A nossa parte é saber que mesmo que o inferno se levante contra as nossas vidas, você bate no peito e fala, eu sou o filho de Deus. Aquele que morreu por mim é fiel para fazer. Eu sei que o meu Redentor vive e ele vai se levantar para a minha vida. Pela minha vida. Pela minha causa. Aleluia. Seja cheio do Espírito Santo nessa manhã. Se encha do Espírito Santo nessa manhã. Que hoje você saia daqui e vá para sua casa de uma forma diferente. Primeiro domingo de 2025. E você vai sair declarando que o mês de janeiro vai ser o melhor mês da sua vida. É só o início, irmãos. A palavra diz que nós não devemos desprezar os começos. Que é melhor o fim das coisas do que o início. Mas você não deve desprezar o início. Hoje é o início. Você está firmando as estacas. E eu quero convidar você. Cada dia desses 12 dias, o Senhor vai estar acrescentando algo nas nossas vidas. Não perca essa oportunidade por nada. Todos os dias, o Senhor vai acrescentar algo na sua construção. Amém, irmãos? Nós não podemos pular as etapas. Você já pensou se vai fincar as estacas e já vai vir com o telhado? Não dá, né, irmãos? É uma coisa de cada vez. Repita comigo, uma coisa. De novo, irmão, ó, a voz de profeta, estou ensinando, voz de profeta. Uma coisa de cada vez. É assim, irmãos. Você já pensou, o diabo se levanta lá e você fica assim, ó. Que é isso, irmão? Você está cheio do Espírito Santo de Deus.
O que a minha palavra e a sua palavra diz? A Bíblia diz o que para nós? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é com vozinha não, irmãos. E eu não estou falando de autoridade. É diferente. Não estou falando para fazer espetáculo. Estou falando que a autoridade está na sua vida. Então você tem que abrir a sua boca e profetizar. Abra a sua boca e profetiza sobre essa situação. Às vezes você é daquele que ora mais baixinho mesmo. Amém, irmãos? Às vezes você é daquele que ora assim. Mas eu estou falando, se você tem fôlego de vida, abra sua boca e profetize. Amém? O Senhor vai se revelar a você nesses 12 dias, como está se revelando hoje. Você vai começar a ter sonhos que você nem vai entender o que está havendo e acontecendo. É o Senhor que está agindo e mudando o que precisa ser mudado. Lembre-se, hoje você está firmando as suas estacas. Lembrou? Escreva aí se você quiser. A sua identidade. Escreva assim: a minha identidade é de Cristo Jesus. Você é filho dele. Você é filha dele. Jamais se esqueça disso.